aleluia, essa passagem. Porém o Senhor, quando Ele dá uma passagem, quando Ele te dá uma palavra, por mais que você leia ela 2, 3, 10, 20 vezes, essa palavra, ela sempre fala aos nossos corações de uma forma diferente. E nesta tarde eu estava meditando na palavra, estudando. Confesso aos irmãos que eu ainda estou cheia, aleluia, de alegria no meu coração, né? Porque grande foi o mover ontem do nosso culto das irmãs. E eu só posso glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque em cada culto, independente se é culto de festividade ou é um culto de adoração, o Senhor, Ele se faz presente. E essa é a diferença na minha e na sua vida, que o Senhor, Ele sempre possa se fazer presente no nosso ser e no nosso viver. Eu estudando, meditando na palavra do Senhor, o Senhor, Ele me deu, aleluia, alguns pontos desta palavra que me chamou mais a atenção. Eu até marquei aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer conforme eu tinha marcado, mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Uma passagem conhecida que fala de uma mulher, aleluia, que padecia por 12 anos de uma hemorragia. Nós sabemos também que naquela época não existia transfusão de sangue. Naquela época não existia, aleluia, medicamentos como hoje existe. Porque na própria palavra do Senhor diz que aquela mulher, aleluia, gastou tudo que tinha com médicos e assim ela não foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor, nesse primeiro ponto, o Senhor, Ele falou ao meu coração para me trazer para a amada igreja. Aleluias. Aqui a mulher, ela tinha meios, creio que ela tinha uma vida financeira boa para poder pagar médicos, porém diz que nada foi lhe aproveitado. Isso antes indo a pior. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque muitas das vezes, meus queridos, o nosso Senhor Jesus, Ele nos permite, nos dias de hoje, chegarmos a situações que nós mesmos procuramos com as nossas mãos. Nós mesmos, aleluia, caminhamos com os nossos pés. Por quê, pastora Jussara? Porque nós esquecemos de buscar a face do Senhor. Porque nós esquecemos, aleluia, de buscar a direção do Senhor. Porque na maioria das vezes, nós não queremos fazer conforme o Senhor manda. Ou a palavra dele nos orienta. Mas nós queremos fazer porque um amigo falou. Nós queremos fazer, aleluia, porque de repente o meu vizinho fez e para ele deu certo, eu também quero fazer. Mas eu queria falar uma coisa para você nessa noite. Se você serve um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que não está pregado no madeiro, por que você tem buscado por outros meios? Porque aqui nós vemos, aleluia, que aquela mulher, ela não conhecia de Jesus. Então por isso que ela foi de mal a pior. Mas nós sabemos e conhecemos, porque eu particularmente conheço pessoas, aleluia, que são cristãs, que servem ao Senhor, mas que não seguem verdadeiramente a palavra, ou que muitas das vezes seguem a vontade do seu próprio coração, aleluia, perdendo o rumo do caminho e se perdendo, e indo de mal a pior. E é isso que o Senhor tem para mim e para a sua vida? Não. Na palavra do Senhor Ele diz, como o jovem Ale disse, que Ele é a verdade, Ele é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então por que você, meu amado e minha amada, tem procurado outros meios? Por que você, aleluia, tem buscado outros caminhos para prosseguir, a não ser os caminhos que o Senhor tem te apresentado? Porque se Ele te apresentou o caminho, aleluia, e você está seguindo nos caminhos que o Senhor tem te apresentado, descansa o teu coração, porque Ele se responsabiliza por aquilo que Ele manda eu fazer ou você fazer. Mas se nós, aleluias, não formos obedientes à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo de Deus, se nós não formos obedientes à palavra do Senhor, eu sinto muito em te dizer, no começo,
pode até dar certo, mas no meio da caminhada, aleluia, você vai cair, não vai ter quem te levante, tudo vai dar errado, porque o Senhor, Ele não está no controle, e você vai acabar indo de mal a pior. Meu Deus. Porque isso é o que o Senhor, aleluia, nos conduz a fazer, a ouvir a voz do Espírito Santo, a seguir a palavra dele, aleluia, que é o manual para a minha e para a sua vida, para que tudo venha dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não significa, meus queridos, que a vida do crente, que a vida do cristão seja só glória, seja só vitória. Não. Nós passamos sim por lutas, nós passamos sim por algumas provações, mas isso é o Senhor permitindo acontecer na minha vida, acontecer na sua vida, aleluia, para ver se nós estamos capacitados a cumprir o ID que Ele tem para cumprir na minha e na sua vida. Para que Ele venha nos forjar, aleluia, a fazer aquilo que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque como a pastora disse, aleluias, o Senhor, Ele nos dá talentos, o Senhor, Ele nos capacita de várias maneiras, e tantas das vezes, aleluias, nós enterramos aquilo que o Senhor nos deu, ou louvar, ou trazer a palavra, ou na intercessão, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem algo para cada um de nós aqui nesta noite. Então basta, aleluia, nós nos posicionarmos da maneira que o Senhor quer. Fechar os nossos ouvidos carnais, abrir os nossos ouvidos espirituais e tentar entender, aleluia, e o que o Espírito Santo de Deus está nos falando, está, aleluia, nos mostrando. E quando, aleluia, aquela mulher viu que todas as tentativas que ela tinha feito, creio eu que ela já tinha perdido tudo que ela tinha, e ela só estava indo de mal a pior. Aí ouvindo, aleluia, falar de Jesus, creio eu, aleluia, que ela estava vendo aquela multidão, e ela seguia aquela multidão. Mas se nós pararmos, aleluia, para imaginar uma pessoa com uma hemorragia, com um fluxo de sangue por 12 anos, sem tomar um medicamento, sem fazer uma transfusão de sangue, aleluia, como que aquela mulher se encontrava? Eu quero dizer, de forças físicas, louvado seja o nome do Senhor. Será que ela conseguia, aleluia, se colocar de pé? Será que ela conseguia, aleluia, caminhar? Como será que aquela mulher estava? Ela estava debilitada, ela estava fraca, aleluia, eu digo isso, aleluia, no físico, mas o Senhor, aleluia, Ele me atenta a falar para os irmãos num plano espiritual, aleluia, porque tantas são as lutas, tantas são as afrontas, tantas são as adversidades, que parece que nós não vamos conseguir. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas nós temos um Deus que lá dos céus, Ele olha para mim e para você. E só basta, aleluia, nós confiarmos plenamente nele. E mesmo sem forças, mesmo enfraquecidos, aleluia, o Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração. Ele conhece, aleluia, a minha e a tua intenção. E eu gostaria de dizer para você nessa noite, que o nosso Senhor Jesus, Ele tem os olhos como chamas de fogo. Ele contempla o meu interior e Ele contempla, aleluia, o teu interior. E tudo aquilo que não provém dEle, Ele vai tirando das nossas vidas. Ele vai nos limpando, louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando eu estava meditando na palavra, veio muito, aleluia, o tema do nosso culto de ontem. Como o Senhor, Ele cuida, aleluia, do seu jardim, louvado seja o nome do Senhor. Como Ele faz, porque a visão que o Senhor me dá é que cada um de nós, aleluia, numa visão de um jardim, cada flor, cada planta, cada uma na sua espécie, cada uma do seu jeito, assim somos nós, aleluia, na presença do Senhor, assim somos nós no jardim do Senhor. E Ele, como jardineiro, Ele vem, Ele rega, Ele vem, Ele tira aquelas folhinhas mais secas, Ele vem, Ele tira os espinhos, se necessário for, louvado seja o nome do Senhor.
Porque o Senhor, Ele trata, o Senhor, Ele cuida, o Senhor, Ele muda o cativeiro, Ele faz um novo homem e uma nova mulher. Basta, aleluia, nós nos dispormos ao nosso Senhor. Basta, aleluia, nós abrirmos a porta do nosso coração e deixar Ele entrar. Deixar, aleluia, Ele fazer não apenas uma visita, mas deixar Ele fazer morada. Aleluia. Porque, como eu costumo dizer, o nosso coração, meus queridos, tem uma porta. E essa porta tem apenas uma maçaneta. E essa maçaneta está para o lado de dentro do meu coração, do seu coração. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é como bandido, Ele não é como ladrão. Ele não vai arrombar a porta para entrar. Ele não vai pular o muro, aleluia, para entrar. Mas Ele vai bater na porta. Aleluias. Ele vai bater na porta. E Ele vai perguntar, aleluia, para mim e para você, se nós vamos deixar Ele entrar, se nós vamos deixar, aleluia, Ele trabalhar nas nossas vidas. E eu louvo a Deus o dia que eu abri a porta do meu coração e que Ele trabalhou na minha vida. E eu posso dizer para os irmãos que até hoje Ele trabalha, porque nós estamos, aleluia, numa constante reforma. Todos os dias nós precisamos ser renovados na presença do Senhor. Todos os dias o Senhor, Ele tem que trabalhar nas nossas vidas, porque nós somos meros pecadores, tão pequeninos, aleluia, na imensidão do nosso Senhor Jesus. Então, meus amados, que nós possamos nesta noite, aleluia, abrir a porta dos nossos corações, porque Ele bate na porta. Ele não quer fazer apenas uma visita, Ele quer entrar, Ele quer trabalhar, Ele quer fazer morada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele quer mudar o meu e o teu cativeiro. Ele quer fazer, aleluia, coisas novas. Então cabe a mim e a você deixar Ele fazer. E o Espírito Santo de Deus pergunta ao meu coração e ao seu coração: nesta noite, você quer coisas novas para a sua vida? Você quer viver, aleluia, uma novidade de vida a cada dia no seu viver? Na sua casa, na sua família, no seu casamento, aleluia, na vida dos seus filhos, no seu serviço, na escola, no meio da tua parentela. Você quer viver em novidade de vida? Você quer levar algo novo da presença do Senhor? Porque eu confesso que logo quando eu estava nos caminhos do Senhor, logo no começo, que eu comecei a servir ao Senhor, aquele amor era tão grande, que eu queria que todos, aleluia, experimentassem o que eu estava experimentando naquele momento. E o caminho, aleluia, vai passando, aleluia, os dias vão se passando, a caminhada vai se passando, e parece que as lutas, aleluia, elas vão vindo. E nesse tempo nós vamos enfraquecendo. E de repente, aleluia, nós podemos estar nos encontrando como aquela mulher do fluxo de sangue. Fracos, aleluia, muitas das vezes sem força para caminhar. Muitas das vezes, aleluia, sem força para buscar a presença do Senhor. Sem forças, aleluia, para orar, para conversar, para fechar a porta do teu quarto e chamar o Pai em secreto e dizer para Ele, aleluia, o que você precisa. Porque existe, aleluia, um momento de sequidão nas nossas vidas. Existem esses momentos difíceis que todos nós passamos. Mas eu gostaria de dizer para você nesta noite que mesmo, aleluia, com gemidos inexprimíveis, o Senhor, Ele conhece o significado de cada lágrima. E nesta noite, aleluia, o Senhor, Ele me visita e Ele te visita, porque Ele tem algo novo para você, Ele tem algo novo para mim. Então vamos, aleluia, nos dispor, aleluia, para deixar com que o Senhor venha concretizar aquilo que Ele tem para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor.
E aqui na palavra diz que aquela mulher, ela veio por trás, aleluia, entre a multidão e tocou na sua veste. Porque ela colocou no seu coração que se tão somente ela tocasse, ela seria curada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E qual é a convicção que você tem no seu coração nesta noite? Aleluia. Qual é a certeza, aleluia, que você tem no seu coração nesta noite? Se eu tocar no Senhor, Ele vai me curar. Se eu tocar no Senhor, Ele vai me renovar. Se eu tocar no Senhor, Ele vai virar o meu cativeiro. Ou você está buscando o Senhor de qualquer maneira? Porque aqui diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No verso, aleluia, de número 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E lá no versículo de número 31 vai dizer assim: e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu creio, meus queridos, que esta mulher não tocou nas vestes do Senhor de qualquer maneira. Ela tinha certeza no coração dela. Glória a Deus. E como foi pregado ontem, aleluia, quando a Yasmin estava falando, eu fiquei prestando muita atenção. Quando ela falava, e o Senhor falou fortemente ao meu coração, que muitos levantam jejum, mas jejuam de qualquer maneira. Muitos levantam propósitos ao Senhor, mas fazem o propósito de qualquer maneira. Muitos, aleluia, oram ao Senhor, mas oram de qualquer maneira. Não querem sair, aleluia, da zona de conforto. Querem fazer as coisas para o Senhor de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz que a multidão apertava o Senhor, oprimia o Senhor, mas alguém tocou de uma maneira diferente. Então aquela pessoa que tocou, aleluia, de uma maneira diferente no Senhor, não era a multidão. Porque a multidão faz de qualquer maneira. A multidão louva de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão oferece de qualquer maneira. A multidão, aleluia, vem para a casa do Senhor como se fosse uma rotina. Faz tudo de qualquer maneira. E como que nós nos encaixamos nesta noite? Nós fazemos de qualquer maneira? Ou nós vamos fazer a diferença na presença do Senhor? Nós vamos ser, aleluia, como o sal da terra. Nós vamos fazer, aleluia, a diferença no meio de muitos. Aleluia. Nós vamos, aleluia, fazer a diferença lá no serviço. Nós vamos fazer a diferença no meio da nossa parentela, no meio daqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor ou que não são convertidos. Nós vamos fazer a diferença, aleluia, aos nossos vizinhos. Ou nós vamos ser igual à multidão? Nós vamos continuar na zona de conforto, aleluia. Vamos fazer tudo de qualquer maneira. Não vamos nos esforçar para cumprir o ID do Senhor nas nossas vidas. Vamos continuar de qualquer maneira? Ou vamos abrir a porta do nosso coração? Vamos deixar o Senhor entrar? Vamos deixar o Senhor fazer morada e nos transformar em o sal da terra, fazer a diferença no meio de muitos, receber o nosso milagre, receber, aleluia, mais uma pedrinha do nosso galardão, mediante a presença do Senhor. Porque, meus queridos, estarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, ser cristão, aleluia, não significa apenas bens materiais. Não significa apenas, aleluia, uma casa. Não significa apenas um carro. Não significa apenas ter uma plena saúde. Não significa apenas ter uma família perfeita. Não, meus queridos. Servir ao Senhor,
aleluia, significa que nós temos que almejar, aleluia, fazer parte daquele eterno, imenso coral, a entoar louvores ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e podermos também fazer morada na mansão celestial, quando o nosso Senhor vir nos buscar. Mas enquanto nós estivermos aqui na face desta terra, aleluia, nós estamos numa escola, ao qual nós estamos aprendendo a adorar o Senhor, ao qual nós estamos aprendendo, aleluia, a servi-lo com gratidão por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E será que hoje, ao amanhecer, você já agradeceu ao Senhor pelo fôlego de vida? Por mais um dia? Será que você agradeceu quando você chegou aqui, que você dobrou o seu joelho e orou ao Senhor? Você agradeceu porque você chegou até aqui neste momento e está na casa, na presença dEle? Louvado seja o nome do Senhor. Ou você chegou aqui de qualquer maneira? Mas eu gostaria de dizer para você, não permaneça de qualquer maneira. Meu Deus. Faça diferença na presença do Senhor. Queira o Senhor na tua vida, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, a multidão buscava o Senhor, mas buscava de qualquer maneira. Mas aquela mulher, aleluia, ela colocou a certeza no coração. E ela foi em busca do nosso Senhor Jesus com um propósito de ser curada. E eu gostaria de dizer para você nesta noite que o nosso Senhor, Ele está curando corações nesta noite, porque Ele conhece o meu e o teu coração. Eu gostaria de te dizer nessa noite, se você abrir o teu coração, aleluia, e deixar o Senhor entrar e fazer morada, Ele conhece cada um aqui nesta noite. Ele conhece, aleluia, cada necessidade. Ele sabe de cada petição. Meu Deus. Aleluia. E se você disser, Senhor, entra, faz morada, Ele vai sarando as feridas. Ele vai renovando as nossas forças. Ele vai lançando por terra todas as nossas fraquezas, todas as nossas enfermidades. Porque Ele pode, porque Ele é Deus, porque Ele é o todo-poderoso guarda de Israel. E eu gostaria de dizer para você nesta noite, da mesma forma, aleluia, que aquela mulher foi curada, Ele também pode me curar, e Ele também pode te curar. Mas não depende somente dEle, depende de você, depende de mim, aleluia, de como estamos entrando na presença dEle. Então que possamos, aleluia, fechar os nossos olhos carnais, abrir os nossos olhos espirituais e tentar, aleluia, enxergar de que maneira, aleluia, nós estamos entrando na presença do Senhor. De que maneira, aleluia, nós estamos entrando na presença do Senhor. Nós estamos entrando na presença do Senhor por uma rotina, por uma obrigação. Nós estamos entrando na presença do Senhor por prazer. Nós estamos entrando na presença do Senhor porque nós amamos o nosso Mestre. Nós estamos entrando na presença do Senhor porque nós estamos a plena certeza de que nele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e que se nós entendermos, aleluia, qual é verdadeiramente o nosso lugar, Ele pode fazer grandes coisas. E eu ainda gostaria de dizer para você que a partir do momento que nós nos dispor a Ele, Ele pode nos surpreender. Porque o nosso Deus é o Deus que surpreende. Porque o nosso Deus, aleluia, é o Deus que faz poderosamente mais. Aleluia. Então, se derrame na presença do Senhor nesta noite. Deixa Ele operar, deixa Ele fazer, porque Ele é poderoso para fazer poderosamente mais. E lá no versículo de número 33 diz assim: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o Senhor viu que dele saiu virtude,
Porque se saiu virtude, alguém tocou de uma maneira diferenciada. E ali, aleluia, aquela mulher, ela sabia de que forma que ela tinha tocado no Senhor, porque ela sabia o que ela estava passando. Eu gostaria de dizer para você nessa noite: eu sei o que eu estou passando. Você sabe o que você está passando. Cada um sabe das suas lutas, das suas batalhas, aleluia, no particular com Deus. Mas diz também aqui na palavra, aleluia, que ela chegou na presença do Senhor, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se. Alabaçu, decanta, ramanebra, decanta, labaxera, decanta, lamanai, decana. E esse versículo, aleluia, me leva lá em Mateus 6,6, que diz, aleluia, que quando nós formos buscar a presença do Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta, aleluia, e busca o teu pai em secreto. Labassu, decanta, lamanebra. Aquela mulher, ela sabia o que ela estava passando. Aquela mulher, aleluia, ela sabia qual era a dificuldade dela. E hoje, aleluia, a irmã Jussara não pode fazer nada por você. O que eu posso fazer é interceder pela sua vida, porque o dono do milagre é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Jeová Jireh, é o Deus da providência, é o Deus que opera, é o Deus que faz milagre, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que muda o cativeiro, aleluias. E Ele me convida, Ele te convida, aleluia, a termos intimidade com Ele. E eu gostaria de dizer para você que se prostrar é somente na presença do Senhor. Porque muitas das vezes nós olhamos tanto para o tamanho do gigante que se levanta. Eu não sei qual o gigante que você está enfrentando nessa noite. Aleluia, eu não sei qual é a dificuldade, mas você sabe. E aí no seu cantinho, aleluia, foca no Senhor. Não foca, aleluia, no gigante. Não foca, aleluia, na adversidade. Não foca no teu problema. Porque se nós, aleluia, focarmos no problema, no gigante, na dificuldade, nós vamos estar nos prostrando mediante o gigante. Aleluias. Nós vamos estar dando visão somente para o gigante. Nós vamos, aleluia, estar olhando somente para a dificuldade. Ei, mas o Senhor, Ele diz para mim e para você: lança sobre mim todas as tuas ansiedades, todos os teus problemas, e confia naquilo que eu posso fazer. E é por isso que Ele me convida, e Ele te convida: olha, entra no teu quarto, fecha a porta e diz para mim, decanta, surianda, diz somente para mim, porque é somente Ele que pode fazer, é somente Ele que pode operar, é somente Ele que pode virar a página da tua história e começar a escrever uma nova história, decanta, surianda, labaxéria. Então se prostrar, meu querido e minha querida, somente na presença do Senhor. Focar a tua visão somente ao Senhor, aos altos céus. Porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a tua resposta, é de lá que vem a tua força. Porque na palavra do Senhor também diz assim, que quando está fraco, é aí que você está forte. Porque é na tua fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Porque quando não existe mais o eu, quando não existe mais o meu achismo, quando não existe, aleluia, mais a minha estratégia, é aí que o Senhor entra em cena na minha e na sua vida. Aleluia. Porque quando as nossas estratégias acabam, quando, aleluia, o nosso jeitinho não dá mais jeito nenhum, aleluia, quando nós nos desprendemos de tudo aquilo que nós temos, como diz aqui na palavra, que nós estamos totalmente fracos e fracas, é aí que o Senhor entra em cena. Aleluia. E Ele vem movendo o sobrenatural. Ele vem fazendo algo extraordinário na minha e na tua vida. Mas nós temos, aleluia, que parar de achar. Nós temos, aleluia, que parar de olhar com os nossos olhos carnais. Nós temos, aleluia, que parar, aleluia, de fazer do nosso jeito ou com a força do nosso braço e entender, aleluia, que temos um Deus que opera por mim e por você.
que nós temos um Deus que vai na frente, decanta, labassuriando a lamanébria, garantindo a minha e a tua vitória, decanta, suriando a lamanária. Então descansa o teu coração, entra no teu quarto, fecha a porta e fala tudo para Ele, labassudequevia na brachéria, fala tudo para Ele nessa noite, decanta, suriando a lamanai, porque se eu não posso fazer, se você não pode fazer, entrega tudo para Ele. Descansa no tempo do Senhor. Aleluia. Porque enquanto nós descansamos no tempo do Senhor, Ele vai nos preparando. Ele vai nos moldando. Ele vai, aleluia, nos deixando da forma que Ele quer. Porque já não existe mais eu, mas existe Ele na minha vida. Aleluia. Porque a partir do momento que nós entendemos que não é o meu querer, é o querer dele, então o eu não existe mais, mas é Ele que vive e reina para todo sempre, no meu viver, no meu casamento, na minha casa, na vida dos nossos filhos, aleluia. Será, aleluia, que os nossos pensamentos estão assim todos os dias das nossas vidas? Ou o nosso eu ainda está falando mais alto? Mas nesta noite é tempo, aleluia, de deixarmos de lado o nosso eu, a nossa vontade. É tempo, aleluia, de fechar os nossos olhos carnais, parar de tentar enxergar os problemas, o gigante, aleluia, fechar os nossos olhos carnais, abrir os nossos olhos espirituais e começar a contemplar a vitória que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, porque Ele tem reservado o melhor para mim e para você. Ele tem reservado, meu querido e minha querida. Será que você crê? Louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode colocar essa convicção no teu coração? Que se você lançar aos pés do Senhor tudo aquilo que tem tirado a tua paz, tudo aquilo que tem tirado, aleluia, o teu sono, aleluia, se você lançar aos pés do Senhor, descansar, confiar, se posicionar conforme a vontade dEle, o sobrenatural vai acontecer. Você tem essa certeza no teu coração? Ou a dúvida ainda está batendo na porta do teu coração? Ou de repente o inimigo ainda tem soprado no teu ouvido e trabalhado na tua mente, e você não tem dado ouvido para a voz do Senhor? Mas, aleluia, quando aquela mulher se prostrou aos pés do Senhor e disse toda a verdade, Ele disse para ela: filha ou filho, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, a partir daquele momento, aleluia, que aquela mulher se prostrou na presença do Senhor. A partir daquele momento, aleluia, que ela se derramou na presença do Senhor, mesmo em meio à multidão, porque grande era a multidão. Quando, aleluia, o Senhor Jesus ia passando pelos caminhos que Ele passava, a multidão seguia. E nós vemos alguns exemplos aqui, do cego Bartimeu, da mulher, dos leprosos. Aleluia, nós vemos alguns exemplos. Mas em meio à multidão, aquela mulher se prostrou na presença do Mestre. Você está esperando a multidão passar para você se prostrar? O momento é agora. Não é depois. Não é amanhã. Não é, aleluia, quando tiver recebido o seu pagamento, quando melhorar o cenário da sua vida. Não espere, aleluia, use o que você tem neste momento. Deus, aleluia. E se neste momento você só tem a fé, aleluia, ótimo, porque o Senhor, Ele conhece o teu coração. Ele sabe de como a neve, assurando a lavachéria, o que a tua fé pode mover. E se você estiver com o coração quebrantado na presença do Senhor, grandes coisas podem acontecer. Se você estiver, aleluia, com um coração contrito na presença do Senhor e se prostrar, mesmo em meio à multidão, Ele está olhando você de lá dos altos céus. E se de repente você não tem uma oração com belas palavras, eu
gostaria de dizer para você que Ele conhece e entende muito bem o significado da lágrima, aleluia, que tem escorrido dos teus olhos na presença dEle. Porque tem momentos, aleluia, que somente gemidos, somente gemidos, porque não tem palavras para falar, não tem como expressar tal dor por conta da dificuldade. Mas que nesta noite venha ser lançado por terra toda a incredulidade. Que nesta noite venha ser lançado por terra toda a dificuldade. Aleluia, em nome do Senhor. De nos prostrarmos na presença dEle. E chamá-lo para que Ele venha ser o nosso melhor amigo e confidente. E falar para Ele, aleluia, lamanebre, alabassu, decanta, lamanebre, decanta, alabaxai, decai. Todas as dificuldades. Porque Ele sabe. Ele conhece. Então toque no Senhor de uma maneira diferente. Chame a atenção do Senhor, aleluia, de uma maneira diferente. Busque Ele de uma maneira que você nunca buscou. Clame a Ele, aleluia, de uma maneira que você nunca clamou. Se prostre, aleluia, na presença dEle, como você nunca se prostrou. Aleluia. Mas faça, com certeza, e a convicção no seu coração, de que se você buscar, de que se você adorar, de que se você, aleluia, confiar plenamente, o céu vai se mover. Eu creio, Jesus. Você vai, aleluia, fazer com que o milagre aconteça. Porque você vai provocar o milagre na sua vida. Através, aleluia, da tua sinceridade. Através da tua atitude na presença do Senhor. Então deixa o Senhor operar. Deixa, aleluia, o Senhor fazer. Deixa, aleluia, o Senhor mover. Porque Ele está fazendo, Ele está movendo, Ele está operando. E Ele tem, aleluia, poderosamente mais para fazer na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de estar louvando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E nessa noite, aleluia, se você, aleluia, recebeu essa palavra,